Eu vou retomar aquilo que a gente está falando. Criação, queda, redenção e consumação, uma cosmovisão cristã. Tenho dito para vocês já desde a segunda-feira que a minha ideia era falar de algo que algumas pessoas que se consideram calvinistas ou reformadas não atentam muito para isso. Por quê? Porque em muitos círculos evangélicos, não importa se presbiteriano, batista, assembleiano ou de outra igreja evangélica, quando as pessoas se dão conta das doutrinas da graça, chamadas doutrinas da graça, ou os 5 pontos do calvinismo, como a gente ouve falar, ou começa a ouvir sobre o Deus soberano e como esse Deus soberano nos salva poderosamente, por obra dele, não por iniciativa nossa, nós nos empolgamos com isso, se a gente de fato crê e vê isso nas Sagradas Escrituras, nós nos empolgamos com isso, nós queremos aprender mais disso, mas às vezes as pessoas têm a impressão de que isso resume a tradição calvinista. E eu estou nessa semana tentando trazer um outro aspecto da tradição calvinista, da tradição reformada, que às vezes não é muito conhecido no meio evangélico, que é uma maneira de enxergar a vida como um todo, a partir de referenciais bíblicos. Agora deixa eu explicar um pouquinho sobre isso antes de começar a palestra. Eu não estou querendo dizer que só reformado crê em criação, queda, redenção e consumação. Seria um absurdo. Por isso que eu chamei uma cosmovisão cristã. Mas tradicionalmente, desde o final do século XIX, entrando no século XX, é grande o número de reformados que pensam sobre esse assunto. E pequeno o número de outros evangélicos que pensam sobre esse assunto. Pelo menos em anos passados. Tem mudado isso gradativamente, mas a maioria dos que refletem mais delongadamente sobre esse assunto tem apego e amor pela fé calvinista. Então por isso que eu estou trazendo um aspecto da tradição para dizer a vocês que amam a palavra de Deus, que devem tomar esses princípios da palavra e fazer deles norteadores da forma como você vive nesse mundo. Tá? Então nós falamos sobre o que é cosmovisão na segunda-feira, depois falamos sobre o primeiro dos pilares históricos, a criação. E eu disse que a criação não é necessariamente uma doutrina, perdão gente, desculpa, não é uma doutrina simplesmente voltada para combater o evolucionismo, mas ela é uma doutrina que molda a maneira como a gente enxerga as coisas que foram criadas. Eu usei a ilustração do gerente, né? Falei que somos gerentes na loja de Deus, para usar uma figura para dizer, Deus espera coisas de você, ordenou coisas a você. E ontem falamos do aspecto mais desconhecido de alguns, porque muita gente fala que crê que Deus fez as coisas, mas não percebe o porquê que as coisas estão de mal a pior. E aí que a doutrina do pecado, o entendimento de queda, vem moldar nossa maneira de enxergar as coisas, né? Tira do nosso sonho qualquer utopia que seja contrária àquilo que é proposto nas Sagradas Escrituras. O ser humano, por natureza, é utópico. Vou falar um pouco disso hoje. Ele, como diz o ditado, a esperança é a última que morre, né? Ele tem esse anseio, mas ele é utópico. E suas utopias não combinam com a palavra de Deus. Então a gente tem que ser cônscio da beleza e da bondade da criação, mas também temos que ser cônscios da podridão do direcionamento dado pelo homem, pelo ser humano, a essas coisas boas que Deus criou. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro pilar histórico, redenção. Tá bem? Então essa é uma introdução rápida, eu apenas explicando para vocês por que eu estou tratando desse assunto na Semana Magna. Então agora vamos falar de redenção. E eu quero começar dizendo uma coisa que talvez
você também não tenha parado para pensar. Foi novo para mim quando eu comecei a estudar esse assunto há um tempo atrás. Isto é, o insight. Não o que eu vou falar em si, mas o insight. Por quê? Presta atenção. O ser humano, ele sabe que ele teve uma origem, ele pode não saber qual é a origem. Ele sabe que ele tem falhas, mas ele não chama isso de pecado. Via de regra, o homem sem Deus. Mas quando você fala assim de redenção, logo lembra cristianismo. Né? Redenção, Jesus Cristo. Eu quero começar dizendo que redenção não é uma coisa somente proposta por cristãos. Eu quero começar dizendo que o ímpio tem um enredo parecido, só que a história é diferente. Isto é, toda cosmovisão, de certa forma, tem uma criação, uma queda e uma redenção. Não com esse nome, presta atenção. Toda cosmovisão tem alguma explicação. Quando eu digo cosmovisão, estou falando desses sistemas mais organizados. Nem todo mundo, nem cada indivíduo tem resposta para isso. Mas quando eu falo cosmovisão, pense assim, por exemplo, no naturalismo, que é o que está por detrás, né, de muita gente ateia. Ou o existencialismo, foi uma resposta ao naturalismo no século... Tem início do século XIX, mas ele ganha força no século XX. Ou o panteísmo das religiões orientais, né? Budismo, por exemplo, e outras religiões orientais que a gente chama de panteístas. Lembra que eu falei que o panteísmo é aquilo que considera tudo Deus, espiritualiza as coisas criadas. Essas são cosmovisões, tá? Essas são cosmovisões, são exemplos de cosmovisões. Pois bem, toda cosmovisão, de certa forma, tem uma explicação para a origem das coisas. Ela pode não ter uma explicação muito interessante, ou muito fiel, ou coerente, ou até convincente, mas ela tem uma explicação. Ela diz, no princípio, alguma coisa. Como é que as coisas surgiram? Seria equivalente ao conceito de criação. Ela tem alguma explicação do porquê que existe sofrimento no mundo. Por que que existe injustiça, por que que existe imoralidade, por que que existe decadência e assim por diante. Ela tem alguma explicação. Repito, pode não ser convincente, pode não ser coerente, mas ela tenta dar alguma explicação. E toda cosmovisão, aí que vem a parte que eu quero destacar mais. Toda cosmovisão tem uma proposta de solução. Uma redenção. Então ela pode não usar os termos que a gente usa, criação, queda, redenção, mas ela tem uma proposta. Ela visa apresentar um caminho para longe desse mundo mal. Então eu vou dar um exemplo, claro. Me lembro muito bem, quando eu estava na época de seminário estudando, e de acordo com uma tarefa dada lá para um dos professores do seminário, nós tivemos que fazer pesquisa de campo, cada um de uma religião diferente, e tentar analisar alguns aspectos básicos da religião. E religiões mesmo fora do cristianismo. Eu e um colega meu, estávamos fazendo em dupla, todo mundo fazendo em dupla o trabalho, eu lembro que nós fizemos Hare Krishna. Conseguimos conversar com uma pessoa Hare Krishna e entrar num dos locais de reflexão, um dos locais onde eles ficam, residem. E enquanto eu fazia perguntas para o líder que respondia, meu amigo ficava olhando ao redor para analisar certas coisas. E a gente começou a perceber algumas coisas curiosas e diferentes da nossa cosmovisão. Por exemplo, Hare Krishna aceita essa ideia de que tudo que é material é mal. Por isso que eles se privam de tantas coisas. E para eles, salvação é libertação do corpo. Por isso que a ideia de desencarnar é uma boa. E se houver reencarnação, é só para você subir no degrau da espiritualidade. Como o Espiritismo propõe. Para que um dia ele não precise reencarnar novamente, ele chegue no ápice da espiritualidade. Então o seu espírito é pleno, agora não precisa mais passar por um caminho de matéria. Então, veja só, é uma proposta de redenção. Esse mundo é mau. Então, por exemplo, por que que entre os Hare Krishna eles repetiam constantemente, não sei se você já viu, gente que representa Hare Krishna, eles andam na rua falando. Parece assim que estão falando sozinhos, você fala assim, esse pessoal não está muito bem. Como eles se vestem de uma forma diferente,
Você consegue entender o que eles estão fazendo? É muito proposital. Eles estão falando um mantra. Eles estão repetindo uma frase importante constantemente, milhares de vezes por dia. Porque a proposta deles é, na medida do possível, viver além desse mundo material. Agora presta atenção. É por isso que Jesus Cristo, quando veio a este mundo, se fez carne, né? Veio a este mundo e se disse o Filho de Deus, para muitos foi blasfêmia. Escândalo, loucura. Porque como é que alguém que é espírito totalmente bom entra na matéria considerada por muitos má, né? Então, perceba, Hare Krishna, como qualquer outra proposta de cosmovisão, entende que tem coisas ruins. Então eles têm uma noção, uma explicação de sofrimento que seria equivalente à queda, e tem uma proposta de redenção. Então, é interessante a gente destacar isso, porque quando eu falo de redenção hoje, eu vou falar, obviamente, de uma redenção a partir de um referencial cristão. Mas se você não for específico sobre o que você está propondo, para alguém com quem você conversa, ele pode se empolgar. Imagina, você conversa com alguém e diz assim, esse mundo, ele está muito mal. Aí a pessoa fala, é verdade. Esse mundo precisa de um caminho de salvação. Ele fala, é verdade. Você pode até usar a linguagem bíblica, a linguagem de igreja. E ele vai gostar da ideia. Esse caminho precisa de esse caminho de redenção tem que ser um caminho de abnegação do eu. Ele fala, é verdade. Porque ele crê em sacrificar as coisas da carne, não é? Aí você fala assim, esse caminho é só em Jesus. Aí ele, bem, pode ser verdade. Ele crê em redenção. Ele acha que redenção é uma coisa boa. Mas ele tem os caminhos dele. E nós vamos falar hoje do caminho, da verdade e da vida. Tá bom? Pois bem, presta atenção. O que mais as difere umas das outras é a forma de redenção. O que eu quero colocar agora? Que todas as cosmovisões, de alguma forma, têm proposta de uma explicação da origem das coisas, do porquê que as coisas não estão bem e como solucionar os problemas. Mas se tem uma área na qual ela difere muito do cristianismo, é na redenção. Pega o nosso país, por exemplo. O nosso país tem uma série de pessoas que podem até acreditar que o Deus da Bíblia fez as coisas. Pode até acreditar que o homem tem falhas no seu interior. Talvez ele use a palavra pecado, talvez não. Ele diga assim, não, o homem é egoísta. Eu lembro de ouvir o testemunho de um conselheiro cristão muito famoso, um escritor bíblico. Ele disse assim que ele estava fazendo uma viagem, estava sobrevoando para chegar a um local onde ele dava palestra. E ele estava conversando com um senhor que parecia muito culto. E esse senhor dizia assim, esse mundo é muito mau. E o problema desse mundo é o egoísmo. E aí esse palestrante cristão falou, puxa, esse senhor aí está acertando na veia. Mas certamente a proposta dele não era de redenção em Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que são típicas da nossa cultura brasileira e internacional, que mostram que às vezes, presta atenção, quando a graça comum permite que alguém tenha conceitos de verdade, Deus deixa que ela tenha uma noção parecida com a cristã de criação e parecida com a cristã de queda, parecida, mas jamais parecida com a proposta de redenção. Jamais. Por quê? Porque a proposta de redenção não se enxerga neste mundo, não se vê mediante revelação geral. Você precisa de revelação especial. Você precisa desse livro aqui. As pessoas podem até enxergar o mundo e darem um retrato interessante da maldade dos homens, com o qual você pode concordar, dizer, olha, não é crente, mas ele falou umas verdades. Mas quando ele fala de uma proposta de redenção, aí que a coisa muda significativamente. Eu quero dar um exemplo para vocês, de uma coisa nordestina,
que me chegou por intermédio de um pastor. Estava lendo, talvez você já tenha recebido esse e-mail. Eu estava lendo, um pastor me mandou por e-mail um cordel escrito por um educador baiano contra o BBB, o Big Brother Brasil. Presta atenção, eu vou mostrar, alguns já conhecem, outros não, ele é grande, eu peguei só alguns trechos, mas eu quero que você preste atenção para que depois eu pergunte a você uma coisa, tá? Vamos lá, olhando para a tela. Curtir o Pedro Bial e sentir tanta alegria é sinal de que você o mau gosto aprecia, dá valor ao que é banal, é preguiçoso mental e adora a baixaria. Há muito tempo não vejo um programa tão fuleiro, produzido pela Globo visando ibope e dinheiro, que além de alienar, vai por certo atrofiar a mente do brasileiro. Me refiro ao brasileiro que está em formação e precisa evoluir através da educação, mas se torna um refém, iletrado, Zé Ninguém, um escravo da ilusão. Esse programa da Globo vem nos mostrar sem engano que tudo que ali ocorre parece um zoológico humano, onde impera a esperteza, a malandragem e a baixeza, um cenário sub-humano. A moral e a inteligência não são mais valorizadas. Os heróis protagonizam um mundo de palhaçadas, sem critério e sem ética, em que vaidade e estética são muito mais que louvadas. Isso é um desserviço, mau exemplo à juventude, que precisa de esperança, educação e atitude. Porém, a mediocridade, unida à banalidade, faz com que ninguém estude. Se a intenção da Globo é de nos emburrecer, deixando o povo demente, refém do seu poder, pois saiba que a exceção, amantes da educação, vai contestar a valer. Chega de vulgaridade e apelo sexual. Não somos só futebol, baixaria e carnaval. Queremos educação e também evolução no mundo espiritual. Esse é só um trecho desse cordel longo, e eu queria mostrá-lo porque esse é um homem que não dá qualquer indícios de que ele demonstra conceitos cristãos, necessariamente. Mas quando ele descreve a baixeza de um programa como esse, ele acerta na veia. Eu não tenho receio de dizer amém para o que eu coloquei ali nos slides. Ele está certo. Isto é, quando ele descreve a maldade do BBB. Mas qual é a proposta de redenção dele? A palavra que mais se repete é educação, 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 educação. Veja só, educação é considerada a solução para o problema desse Brasil. Se esse Brasil fosse mais educado, estilo Suíça ou Suécia, se esse Brasil tivesse, poder econômico do primeiro mundo, como os Estados Unidos ou a Alemanha, se o Brasil tivesse mais tradição, como a França ou a Itália, se o Brasil... Você entendeu? Frequentemente, as pessoas veem problemas no Brasil, elas sabem detectar. Elas escrevem crônicas interessantes, você ouve no rádio, você vê na televisão, você lê no jornal, às vezes críticas à sociedade brasileira, pode ser nas áreas mais específicas, tanto a política, quanto a música, ou outra coisa, e você diz, que crítica muito perspicaz. Olha, ele viu muito bem alguns dos problemas, só que ele não enxerga a mesma redenção que a gente. Então, se tem uma área em que a diferença é significativa, é na redenção. Porque nessa não tem jeito de chegar perto. Essa foi preciso que um livro lhe contasse a história do homem Jesus Cristo. Tá? Então guarde isso. Homens sem Deus podem até ter um conceito parecido de queda. Parecido, não igual. De maldade. Eles podem enxergar com bastante perspicácia, mas eles jamais vão propor redenção que seja como a das Escrituras Sagradas. E sabe, esse é um problema
generalizado. Eu só peguei esse cordel porque eu achei ele muito curioso. Mas eu estava lendo um outro autor, um roteirista, cristão esse, um roteirista de filmes, que disse assim: todo filme propõe algum tipo de redenção. E eu vou ler umas dicas que ele dá, e eu queria que da próxima vez que você assistisse o filme, você pensasse nisso aqui. Olha só o que ele diz. Ele fala assim, que existem 4 perguntas que você pode fazer para enxergar a proposta de redenção de cada filme. Qual é a falha de caráter do herói no início do filme? Qual é a dificuldade dele? Qual é a falha de caráter? 2. O que o faz mudar sua mente na história sobre como ele enxerga o mundo? Que experiência que ele passa no filme que faz ele enxergar o mundo de uma maneira um pouco diferente? 3. O que ele aprende sobre como a vida deve ou não deve ser vivida? E 4 e último, o que é diferente sobre a forma como ele vê o mundo no final, em comparação com o início do filme? Presta atenção no próximo filme que você assistir. E use isso aqui só como critério, só para você entender. Qual é a falha de caráter no início do filme? Como é que ele enxerga o mundo? O que acontece que o faz mudar? E como é que ele fica no final? De uma certa forma, todo enredo, para ser um enredo que te envolva, ele tem uma proposta de redenção. Agora a questão é o seguinte: não é necessariamente boa. Não é? Por quê? Porque via de regra, ela é extremamente humanista. Ela exalta o que o ser humano é capaz de fazer. Ela exalta os nossos esforços. E nós hoje aqui vamos falar da redenção em Jesus Cristo, que é muito diferente dos esforços do eu. Tá? Muito diferente. Inclusive, essa é a área que você tem mais dificuldades de fazer alguém entender quando você está tentando evangelizar. Imagina você conversando com um amigo, uma amiga, e dizendo assim: olha, Deus criou você para você se relacionar com Ele. Aí a pessoa pode ouvir e dizer: eu tenho sentido um vazio espiritual. Aí você fala: olha, acho que vai dar certo isso aqui, Senhor, me ajuda. Aí você diz assim: sabe qual é o problema? É que quando a gente falha na vida, a Bíblia fala de pecado, a gente se distancia dele. Aí ela fala assim: é verdade. Eu tenho percebido isso na minha vida. Tenho andado tão distante de uma vida assim, iluminada. Né? Eles gostam de usar esses termos de vez em quando, né? Você é uma pessoa iluminada. Eu vejo assim, ó. Mas a pessoa pode dizer assim: ó, eu tenho sentido falta. Aí você diz assim: pois bem, eu queria que você soubesse que eu tenho notícias boas. Você pode se aproximar de Deus, mas não tem nada que você pode fazer. Eu queria te falar de uma solução. Aí eu olho dela assim: você não pode fazer nada. A solução é que Cristo busca quem está arrependido e confia nele somente, sem fazer nada. Se ela não for bem explicada, ela pode até achar bonito. Mas se você explicar o que isso implica nos mínimos detalhes, vai ferir o orgulho dela. Porque para ela, é até interessante dizer que ela foi criada para se relacionar com Deus. É até interessante ela dizer assim: eu realmente tenho falhas. Mas é muito difícil ela reconhecer que ela carece de outro, que ela não pode fazer nada. Muito difícil. Muito difícil. Então essa é a área que mais mexe com o ser humano. Algumas pessoas demoram a entender. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear e ele lança a semente. A primeira cai num chão que não é preparado para o solo. A semente fica ali fácil de ser pegada por uma ave. Depois a segunda cai em solo rochoso, né? Cresce, mas não tem espaço para fazer uma raiz forte. E a terceira cresce, mas os espinhos sufocam. E a quarta é a que dá fruto. Atenção, em todos os casos a palavra é recebida. Jesus dá uma parábola fantástica do que acontece quando as pessoas entram na igreja. Ou ouvem o seu testemunho de pregação,
Isso é a sua evangelização lá fora. Essa parábola não tem a ver com gente que não ouve o evangelho, ou que ouve e não quer nada. Porque quando Jesus vai explicar, presta atenção, quando Jesus vai explicar, ele fala que o primeiro solo é aquele que foi semeado, mas foi semeado no coração, mas Satanás arrebatou. Está lá no texto de Mateus 13, verso 19. Foi semeada no coração, mas Satanás arrebatou. A ideia é que ela teve alguma receptividade, mas antes do que desse algum fruto, Satanás conseguiu tirar isso. Porque o solo não estava preparado. Quando o Espírito de Deus entra, não tem vez para Satanás. Mas quando alguém não é transformado pelo Espírito, ela está sujeito ao ataque de Satanás. Então veja só, a primeira palavra é arrebatada. A segunda, o que acontece? A segunda, ela se empolga. Nasce a plantinha. Aí você fala assim, estou tão feliz. Minha amiga da escola está aqui, acho que ela é crente, ela vai fazer classe de novos membros. Ela vai fazer a classe e ela vai se batizar no final do ano. Você fica todo empolgado, aí de repente 6 meses depois, ela deixa de vir um domingo, 2, 3, 4, aí você não sabe. Mas ela estava tão empolgada. É que o texto diz que as tribulações do mundo, o sol, que representa as tribulações do mundo, sufocaram. Ela teve problemas, e é por isso que ela perdeu o interesse. Da terceira, também nasceu a plantinha. E você e eu falamos assim, olha, eu acho que dessa vez vai. Estou todo empolgado. Acho que agora ela vem. Só que as atrações do mundo a sufocaram. E ela ficou encantada com os caminhos e as coisas oferecidas lá fora. E só no quarto é que deu frutos. Por que eu estou destacando essa parábola? Porque para as 3 primeiras, elas acham que entenderam redenção. Especialmente a segunda e a terceira. Elas acharam Jesus um negócio interessantíssimo. Mas elas não entenderam totalmente. Elas não entenderam totalmente. Porque a partir do momento que ou tribulações, ou os encantos e as fascinações desse mundo chegaram até ela, aí a redenção de Jesus foi embora. Saiu da vista dela. Então, estou destacando isso bastante, para você entender que agora nós vamos chegar no Evangelho, que são as boas novas. E eu tenho dito, onde Deus me dá a oportunidade de pregar, que o Evangelho é uma coisa tão necessária, que não é só descrente que precisa ouvi-lo, crente também. Por quê? Porque ele é radicalmente contra o nosso modo de pensar. Nós somos, por natureza, levados a fazer alguma coisa, a tentar realizar alguma coisa. E quando você balançar a sua cabeça, diante do que eu estou dizendo, não pensa só naquela pessoa não. Pensa em você. Por que eu estou dizendo isso? Olha como você raciocina. E eu também. De vez em quando você está passando por um problema difícil na vida e você sente assim, Deus está pesando a mão dele sobre mim, eu acho que Deus está me castigando por aquilo que eu fiz semana passada. Sabe por quê? Porque você pensa que Deus trata você com justiça. Você precisa ouvir o Evangelho de novo. Deus não te trata com justiça. Ele trata com misericórdia. Mas você já se perguntou isso alguma vez? Essas coisas não são importantes só para quem está lá fora. Elas são importantes para a gente. Se elas são importantes para a gente, imagina quão novidade elas são lá fora. Entendeu? Imagina quão radicalmente diferentes essa notícia é lá fora. Então nós vamos falar de algo que definitivamente vai contra a maré, mas que é o cerne da boa notícia. Eu falei para vocês que a notícia boa era hoje, mas essa notícia boa, ela não é boa porque todo mundo quer. Ela é boa porque ninguém tem a mínima ideia de que ela existe, até que seja conquistada por ela, porque ela é tão radicalmente diferente.
tá? Pois bem, essa redenção da qual eu falei, ela não é só para você e eu e aqueles que Deus escolheu para redimir. Isso é o que nós normalmente enfatizamos e é aquilo do qual a Bíblia mais fala. Mas a Bíblia também fala que redenção tem caráter cósmico. Ontem eu falei para vocês que o pecado não é uma coisa que atinge só você e eu. Nós estamos acostumados a pensar em pecado no nosso coração. O que não é errado, a Bíblia fala muito disso, fala mais disso do que outra coisa. Mas ela também fala que por causa do pecado, não só nós, seres humanos, mas toda a criação foi impactada. Pois bem, se toda a criação foi impactada, o Senhor Jesus Cristo, quando vem para redimir, Ele não vem só para redimir seres humanos. Ele vem para redimir toda a criação. Abre comigo em Romanos 8, 18 a 23. Nós vamos ler aquele texto que a gente leu ontem de novo, mas mais coisas, tá? Nós vamos ler esses dois textos aí que estão no slide. Romanos 8, de 18 a 23, eu vou ler, diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A ideia é que Deus vai redimir não só a nossa alma, Ele vai redimir tudo que é físico, a redenção do nosso corpo, e da criação que geme, suporta e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Veja só, verso 19 fala que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por que ela quer isso? Porque ela sabe que no dia que isso acontecer, ela está se referindo à volta de Jesus Cristo e à volta dos que vêm com Ele, né? E essa volta vai ser o momento em que Deus vai mudar a criação. É isso que diz Romanos 8. E Paulo diz, a criação espera por isso ardentemente. Ela anseia isso, ela quer redenção, e não tem até que os filhos dos homens com Cristo sejam manifestos. Agora o outro texto que é mais claro ainda, Colossenses 1, fantástico esse texto. Colossenses 1, versos 19 e 20. Eu vou ler a partir do 16, talvez seja mais claro aí. Vamos ler a partir do 16 até o 20. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O verso 16, fala que ele criou todas as coisas, e ele, pelo sangue da sua cruz, reconciliou todas as coisas. Presta atenção, Jesus Cristo não morreu na cruz só por você. Você diz, eu sei, pastor, ele morreu por muita gente. Não. Ele não morreu na cruz só por muita gente. Ele morreu na cruz por toda a criação. O que eu quero dizer com isso? Quando Cristo morre na cruz, eu preciso explicar para você não achar que eu estou ensinando bobagem. Quando Cristo morreu na cruz, ele tinha como intenção remir os eleitos de Deus, que já estavam preparados para a salvação. Só que não adianta remir os eleitos se não tem lugar para colocar esses eleitos. Então Deus tem que remir os eleitos e tem que remir o lugar onde os eleitos vão morar. E é por isso que ele fala de criar novos céus e nova terra.
Ele quer reconciliar consigo mesmo todas as coisas. A ideia é que Cristo Jesus não veio fazer uma redenção pequena, é uma redenção muito grande. Você pensava que era grande porque você estava pensando nas milhares e milhões de pessoas salvas, pois eu estou dizendo que é maior do que você tinha pensado, porque a Escritura fala de reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Então, ela visa restaurar todas as estruturas da criação. Nesse sentido, a salvação é uma recriação. Tá? Esse autor, Walters, afirma que não é volta ao Éden culturalmente falando. Não voltaremos ao estado primitivo tendo que desenvolver cultura tudo de novo. Aqui é um negócio interessante, eu preciso dizer. Eu não vou falar tudo sobre essa redenção, esse lugar, a gente vai falar um pouquinho mais amanhã, que a gente tem que deixar o melhor para o final. E consumação é uma delícia, porque é o que nós ansiamos. Mas até que a gente fale do final, amanhã, o que eu quero dizer agora é o seguinte: quando Deus nos redime, não significa que Ele bota a gente no Éden do jeito que estava Adão. Porque o que Adão tinha que cumprir, o segundo Adão já cumpriu. Nós não precisamos voltar para o Éden, receber uma regra, ver se a gente obedece. Não, o segundo Adão cumpriu todas as coisas, ele cumpriu toda a lei, diz o Novo Testamento. E por causa da sua obediência, nós fomos justificados, diz Romanos 5,19. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós não somos colocados de volta no jardim como se nós fôssemos testados como Adão foi. Não, Deus nos leva para a cidade. Não é interessante que a história da Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade? Porque é a ideia de que Deus conduz-nos ao último passo. Deus não volta atrás. Deus não faz não aperta o rebobinar, né, antigo do videocassete. Ele não faz assim e fala, vamos começar tudo de novo. Não. Ele leva você e eu para o lugar em que as coisas chegam ao ponto que tinha que chegar. Essa é a ideia de redenção na Bíblia Sagrada. Tá? É isso que esse autor, o Albert Walters, está falando, e eu creio que ele está tratando um pouco disso, não só disso, que é precioso a gente destacar essas coisas. Ok? Meu ponto é dizer que os princípios do reino permeiam cada esfera. O reformado não julga uma escola. Eu dei exemplo sobre isso ontem, sobre como nós temos que nos portar diante dessas coisas. Deixa eu ver o que eu tenho aqui no slide. Deixa eu explicar isso aqui. O pecado. O potencial cultural previamente estruturado tende a ser explorado e desenvolvido pelos homens de maneira contrária às condições e aos fins estabelecidos por Deus, gerando uma cultura pecaminosa e distorcida. Falamos disso ontem. Essa é a doutrina do pecado, e como ela afeta não só nossas atitudes espirituais, mas inclusive a maneira como a gente trabalha, como a gente estuda, como a gente faz dinheiro, como a gente se casa, como a gente educa filhos. Ela afeta tudo. Tá? Ao cristão cabe, agora vem o aspecto de redenção que eu quero começar a introduzir aqui. Aos cristãos cabe o seguinte: o redirecionamento da cultura numa direção redentiva que a restaure o máximo possível dos efeitos do pecado. Com isso eu quero dizer o seguinte: Deus redime um povo para que se porte neste lugar com o intuito de restaurar o que é possível restaurar. Eu preciso fazer uma ressalva que amanhã eu vou explicar bem melhor. Agora eu só vou fazer ela rapidamente. Eu não estou dizendo que Deus faz de você e eu redentores. Redentor é um só. Mas eu e você somos remidos pelo Redentor, para que na medida do possível nós participemos de reformas aqui. E nós podemos ser usados por Deus para reformar certas coisas quando elas andam de mal a pior. Vou dar um exemplo. Na história do Antigo Testamento, principalmente na época da monarquia, quando houve a divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, para quem não se lembra disso ou não está muito habituado a isso no estudo da Bíblia Sagrada, tem um momento na história da monarquia, depois dos primeiros 3 reis, Saul, Davi, Salomão, que
logo depois de Salomão, racha o reino. 10 tribos ficam no norte, são chamados de reino de Israel. 2 tribos ficam no sul, é o reino de Judá. O reino do norte desanda desde o início. Só tem rei que faz o que era mal perante o Senhor. No reino do sul, tem rei que faz o que é mal, mas tem rei que faz o que é bom. E vira e mexe, Deus coloca um rei bom que parece que dá aquela freada, ele dá a reformada na coisa. Ele bota algumas coisas nos eixos. Não significa que ele resolve de uma vez por todas, porque passado esse rei, surge rei que é mau, estraga de novo. Mas Deus pode colocar e coloca servos dele para poder frear o caminho de pecado, tentar reformar algumas coisas. Então Deus tem alguns reis assim na história de Judá, homens que foram usados por ele para poder puxar o trem que estava no trilho do pecado, né? Levando as coisas para longe. Ele freia, ele usa servos dele para poder operar essa reforma, tá? Então, eu quero que isso seja pensado, a gente pondere sobre isso. Por quê? Porque nós tínhamos que pensar em como é que Deus pode nos usar na reforma de qualquer coisa. Da escola onde você está, do curso que você faz, ou do profissional que você está se formando para ser. Porque como é que eu posso, com a cosmovisão cristã, reformar a prática dessa profissão? Como é que eu posso, com a cosmovisão cristã, reformar a maneira como a gente cuida do nosso bairro? A associação de pessoas, de amigos do bairro, como é que a gente pode mudar a maneira de fazer alguma coisa pela nossa comunidade? Como é que a gente pode ser usado por Deus para reformar a maneira como a gente entende a ética no trabalho, ou a relação entre familiares, e assim por diante? Eu quero que você me ajude nisso. Eu não estou aqui para pensar por você, estou trazendo alguns princípios para depois você ficar mastigando. Lembra que a palavra de Deus tem que ser processada sim. Se você tem costume de sair da casa de Deus e depois não pensar, e não falar, e não conversar sobre as coisas que você ouve aqui, o seu proveito sempre vai ser mínimo. Eu vou lhes dar uma dica que eu tenho dado a muita gente, inclusive a igreja que eu estou pastoreando. Aproveite o seu domingo. Sabe como é que o seu domingo tinha que ser gasto? No almoço você tinha que conversar sobre o que vocês falaram pela manhã. De como você não tinha pensado num aspecto que o professor da escola dominical levantou. Eu não estou falando de falar da igreja fofocando, como às vezes a gente faz. Ai, você viu aquele irmão? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você usar proveitosamente, de você receber irmãos em casa e começar a instruí-los como é que se conduz a família no caminho do Senhor. Oh, que coisa boa! Se você aprendesse a ruminar, a meditar nas coisas de Deus. Estou dizendo isso porque eu acho que o crente evangélico, na sua maioria esmagadora, não faz isso. Infelizmente, não faz isso. A gente não aproveita o domingo do jeito que a gente poderia, refletindo sobre essas coisas. O que eu estou dizendo essa semana, elas têm sido alvo de reflexão para mim há algum tempo, mas leva tempo para você absorver. A gente não aprende uma doutrina ouvindo, ou um conceito, ouvindo uma vez só. Eu lembro de um colega meu que aprendeu no seminário sobre predestinação, ficou empolgadíssimo. No final de semana seguinte queria ensinar na igreja. Aí depois que ele ensinou, vieram as perguntas. Aí ele falou, gente, eu não sei responder. Vou ter que falar com o meu professor de teologia sistemática. Por quê? A gente não aprende alguns conceitos importantes assim, ó. Leva tempo. Às vezes você precisa ouvir 1, 2, 3. Você precisa ruminar. Você precisa deixar a coisa decantar. Entendeu? Até baixar. Lembra que eu falei? E fazer parte dos fundamentos. Então eu queria encorajar você a fazer isso sempre. Os cristãos puritanos, homens calvinistas do passado, eles tinham essa prática da meditação. Eles sabiam que isso era importante. Porque você aprender alguma coisa, você teria que apreendê-la. A ideia de você agarrar ela para você, né? Você teria que realmente meditar nela, mastigá-la para absorver o máximo. Eu estou falando essas coisas porque eu quero que você entenda quão importante é pensar nisso, tá? E eu quero que você pense comigo
A partir daquilo que eu estou colocando, pense comigo em como você pode ser usado por Deus para, de alguma forma, reformar a área em que você está, aquilo que você está falando. Deixa eu falar sobre as últimas duas coisas que eu tenho colocado aqui, e a gente vai fazer o nosso intervalo. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, lembrá-los que nossa postura no mundo, que não é do mundo. Então, alguém me perguntou aqui, depois de eu ter falado isso a primeira vez, o que significa no mundo, mas não do mundo? Vou falar um pouco disso mais agora. A ordem está clara. Diante da cultura, o cristão não pode ser crédulo demais e nem tampouco cético. Então deixa eu falar um pouquinho dessas duas palavras, duas que começam com C, fácil de guardar. Crédulo e cético. Nós temos cristãos que estão nos dois extremos. Aquele que é crédulo demais, ele absorve sem mente crítica. E aquele que é cético demais, ele não acredita, ele tem repulsa, ele acha que é tudo ruim, né? Cético demais, ele também não tem mente crítica. Sabe por que ele afasta tudo? Porque ele tem medo de analisar. Ele não foi treinado a analisar. Ele não foi treinado a filtrar as coisas da sociedade. Então, as duas reações são muito comuns entre evangélicos. Que é, às vezes você é tão ingênuo que você bebe de tudo, é crédulo, você absorve tudo, a porta está escancarada e entra tudo. E tem crente que é cético demais, que a porta está fechada e nunca abre. Uma vez eu ouvi o pastor John MacArthur pregando naquele evento da Fiel do 95, ele usou uma ilustração que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19. Essa ideia de dar sabedoria aos simples, ele explicou que a palavra simples, no hebraico, significa fechar a porta. Simples é a ideia de ter uma porta. E aí ele usando essa ilustração, ele trabalha dizendo assim, olha, sabe o que a palavra de Deus faz? Ela dá ao simples a habilidade de saber quando ele tem que abrir a porta e quando ele tem que fechar a porta. A palavra de Deus torna alguém sábio, porque tem momentos que ele sabe que ele pode abrir, e ele pode deixar alguma coisa entrar, porque ele não pode ser cético demais. Mas tem hora que ele tem que fechar, porque ele não pode ser crédulo demais. Que Deus nos dê da sua palavra, para que a gente tenha a sabedoria de saber quando abrir e quando fechar. Isso aqui é importante nós guardarmos. Então eu gostaria que você tivesse essa postura. Diante da cultura, o cristão não deve se alienar, nem se secularizar. Essa, de novo, são os dois extremos. Tem aquele que se aliena, ele nem sabe conversar com o descrente, porque até o jeito de falar é meio evangeliquez. Ele não sabe conversar, não sabe falar de outra coisa, ele não se liga em outras coisas, ele não conhece de outras coisas. Ele tem tanto medo de se contaminar que ele vai para o monastério. Ele cria o seu próprio gueto. Isso é muito comum entre evangélicos. Por outro lado, aqueles que dizem que absurdo esse evangélico, não se veem secularizados, porque também não tem filtro. Também não tem filtro. E eles começam a ser contaminados pela forma de pensar. Eu já dei exemplos antes, eu vou compartilhar um exemplo que estava falando hoje com quem eu almocei. Tem certas coisas na nossa cultura que a gente nem para pensar se isso é bíblico ou não, se é certo ou não. Eu me deparei com isso quando eu tive meu segunda criança. Eu tenho uma menina mais velha e nós tivemos segundo filho. Só que com o filho nós fizemos uma coisa diferente que a gente não tinha feito na primeira. Minha esposa falou assim, eu quero que seja surpresa. Todo mundo falou, você está louca? Como é que a gente vai saber para fazer o enxoval? Ela disse assim, como é que se fazia 40 anos atrás, 50 anos atrás? Ninguém morria de desespero porque não sabia. Ela falou, eu quero que seja surpresa. Eu falei, tá bom, meu amor, vamos juntos, surpresa. Então nós esperamos esse menino chegar, surpresa. E quando chegou o menino, quando nós anunciamos para todo mundo, é um menino, estamos muito felizes, saudável, Deus foi bondoso conosco. Alguns chegaram para mim e falaram assim, pastor, uma menina e agora um menino. Deu, né, pastor? Agora,
Por quê? Porque a nossa cultura prega para todo mundo que quem tem muito filho é ignorante. E o ideal é 2, de preferência, um menino e uma menina. E ai de você se você for ter mais. Para quê? E sabe que eu não estou dizendo que gente descrente disse isso para mim. Foi irmão meu. Irmão que eu digo é irmão na fé. Irmãos meus têm essa forma de pensar. Sabe por quê? Antigamente, ter muitos filhos era bênção, né? Encher aljava de flechas. Hoje em dia é caro. Assim que as pessoas pensam. Elas não se percebem secularizadas. Elas não percebem. Elas acham até que é muito assim, civilizado, entendeu? Elas acham que é civilizado. E eu sinto ter que usar esse exemplo, porque eu sei que eu falei alguma coisa que mexeu com alguma das famílias de vocês. Porque isso não é incomum. Mas eu não estou aqui para dizer que ter 2 filhos só é pecado, ou ter um filho é pecado, não é isso. Mas qual a motivação? Será que a gente faz isso porque nós fomos contaminados pelo jeito de pensar do mundo? E às vezes nós somos. Às vezes nós somos. Nós achamos que é impossível porque a gente pensa nos mesmos parâmetros de alguém que não tem Deus. Então, esse negócio de secularizar é mais sutil do que você imagina. Você está pensando assim em boate? Você está pensando em coisa assim? Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando das coisas mais sutis que você não percebe. Que passam pelo filtro, se o filtro não for bom, passam pelo filtro e você nem notou. Então eu quero que a gente esteja atento e desenvolva essa atitude crítica. A atitude recomendada é: seja crítico, viva na cultura e a conheça, mas com cautela, com critérios. Examine todas as coisas, mas retenha o que é bom. Né? Paulo falou aos Tessalonicenses. Então, você vai viver neste mundo, não fora dele. Não peço que os tires do mundo, Jesus orou. Ele só orou que os guardes do mal. Ele não pediu: Senhor, meu Pai, coloca-os numa bolha. Não foi isso que ele pediu. Não foi isso que ele pediu. Ele pediu que nós vivêssemos no mundo, mas críticos, guardados do mal, com filtro, com critério. Vivendo num mundo caído, as coisas boas e verdadeiras estão entremeadas ao mal e ao erro. Daí a necessidade de uma atitude crítica constante. Então, lembra que eu falei ontem de mundanismo? Às vezes a gente tem a impressão de que mundanismo é um tipo de atividade, ou um lugar, e a gente coloca o rótulo de mundano em algumas coisas que de repente são boas porque Deus as fez, porque estão na estrutura que Deus criou, na ordem da criação. O que você tem que entender, o que há de mais comum são coisas criadas boas, mas pervertidas pelo homem. Então você vai ter que viver numa cultura em que tem coisa linda. De repente você está ouvindo aquela música que você até gosta, a primeira estrofe assim, tal, o guitarrista é bom, e você gosta disso, daquilo, chega na segunda e você fala: que bobagem. Entende isso? Direto. Em todo filme, em toda música, em todo livro, acadêmico ou de ficção. Em toda conversa com o seu vizinho, com o seu patrão. Em tudo. Coisas boas misturadas com coisas más. Você tem que viver criticamente sempre.